João 8, 2-11. Pela manhã cedo voltou ao templo, e todo o povo vinha ter com ele, e Jesus, sentando-se, o ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Ora, Moisés nos ordena, na lei, que tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando, para terem de que o acusar. Jesus, porém, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. Mas como insistissem em perguntar-lhe, ergueu-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire uma pedra. E, tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, foram saindo um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher ali em pé. Então, erguendo-se, Jesus, e não vendo a ninguém senão a mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. E disse Jesus: Nem eu te condeno. Vai-te e não peques mais. Porquê que esta mulher, contrariamente a tudo o que seria de esperar, foi abençoada? Os escribas e fariseus, eles queriam condenar à morte esta mulher. Moisés nos ordena na lei que as tais sejam apedrejadas. Mas eles todos foram e saíram um a um, e ninguém a condenou. Porque é que esta mulher experimentou algo tão extraordinário que nós podemos dizer foi a graça de Jesus? Nem eu te condeno, disse Jesus. O que é que a mulher fez para receber o perdão dos seus pecados? Vai-te e não peques mais. A graça é aquilo que Jesus veio, podemos dizer, escrever nesta terra. Jesus veio escrever nesta terra o amor, a compaixão, a graça de Deus, manifesta aos homens, que ele neste episódio escreveu com o seu dedo, mas mais tarde nós sabemos escreveu com o seu sangue na cruz. Podemos fazer uma pergunta a nós próprios. O que é que nos leva a receber a graça de Deus como esta mulher recebeu? Ou dito de outra forma, o que é que nos bloqueia a graça de Deus como foi bloqueada para os escribas e fariseus? Aquilo que pode bloquear ou pode nos levar a receber a graça de Deus é o controlo. Controlar. Todo o ser humano tem, por causa do pecado, o desejo intrínseco de reinar, de estar sentado no trono. Seja o que isso for para cada um. Para uns é ter dinheiro, para outros é saber mais do que os outros, para outros é a sua religiosidade. Mas esta mulher foi abençoada, experimentou a graça de Jesus, porque ficou numa situação em que não tinha mais controlo da sua vida. E o incrível é que essa situação aconteceu exatamente por causa do pecado dela. Ela foi apanhada em adultério. Então o que levou esta mulher a receber a graça de Jesus foi ela não estar no controlo da situação. Mas também foi ela não se comparar. Não se comparar com os outros. Todo o ser humano, por causa do pecado, tem o desejo intrínseco de ser melhor do que os outros. Ou pelo menos não ser inferior aos outros. Esta mulher foi abençoada porque não tinha como fingir, como esconder, como dissimular que não era alguém que tinha ido contra a lei de Deus, que era uma pecadora. Foi por isso, ela não tinha como se comparar, que ela recebeu a graça de Jesus. E também porque esta mulher pôde correr. Correr não dos homens, a fugir dos homens que a queriam condenar, porque ela não pôde fazer, mas acabou por ficar diante de Jesus e correr para ele, não esquecendo nunca aquilo que ele tinha feito por ela. Todo o ser humano, por causa do pecado, se não experimentar na sua pele a graça de Deus, nunca vai ter motivos reais para nunca esquecer o amor de Deus. E por isso tenderá a ser religioso. Esta mulher foi abençoada não só naquele momento, mas por toda a sua vida, porque nunca mais esqueceu
o que Jesus fez por ela. Os escribas e fariseus não experimentaram a graça de Deus porque eles quiseram controlar a situação. Achavam-se no controle das suas vidas e das vidas dos outros. Sentiam que tinham poder. Poder que eles, na cabeça deles, usavam para fazer a obra de Deus. O poder que eles tinham, o controle que eles tinham, bloqueou a graça de Deus nas suas vidas. Os escribas e fariseus não experimentaram a graça de Deus porque se compararam. Nunca tinham sido apanhados em pecado. Achavam-se melhores do que os outros, do que os publicanos, os pecadores. Para eles não fazia qualquer sentido o que Jesus fazia comendo com esse tipo de pessoas. A religião que tinham bloqueou a graça de Deus nas suas vidas. A comparação com os outros bloqueia a graça de Deus. E os escribas e fariseus não experimentaram a graça de Deus porque, em vez de reconhecerem que na realidade tinham pecado, porque Jesus, pela sua presença santa, os confrontou com o seu pecado, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire uma pedra. Em vez de eles se arrependerem e correrem para Jesus, para serem salvos por Ele, correram de Jesus, fugiram de Jesus. Não correr para Jesus, não ir a Jesus, bloqueia a graça de Deus. Para não bloquearmos a graça de Deus na nossa vida, temos de reconhecer cada dia que o controlo das nossas vidas está nas mãos de Deus. Temos de reconhecer cada dia o pecado que existe em nós e que Ele nos aceita não porque somos melhores ou piores, porque nos comparamos com os outros, mas porque Ele nos ama. Para não bloquearmos a graça de Deus na nossa vida, temos que reconhecer cada dia que necessitamos de correr para Jesus, para depender dEle, para lhe dar graças, louvor, adoração, por tudo o que Ele foi, o que Ele é e será em nós.